João. A palavra se encontra no livro de João, no capítulo 13. Nós vamos ler alguns versículos. Achou aí? 1598 a página. João capítulo 13. Primeiramente eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Aos irmãos que vão ver esse vídeo aí, eu tava dizendo um pouco antes de iniciar que eu não sou pregador, né, da palavra de Deus, mas eu sei que Deus, ele tem um propósito sobre a vida de cada um, e eu acho que tudo que está acontecendo hoje, não tem como não abordar um assunto tão falado hoje, né, tão comentado. Então não temos como não abordar, né? E para todo propósito de Deus existe um porquê, né? Existe um porquê. E eu acredito muito que tudo isso que vem acontecendo na nossa nação, no nosso mundo, né? No mundo de hoje, é um propósito de Deus para com a vida de cada um, né? E eu sou grato a Deus por essa oportunidade de estar na minha casa, de poder estar trazendo a palavra, né? Eu acho que essa oportunidade também temos para nos achegar um pouco mais da nossa família. Creio que todos os irmãos estão cultuando nas suas residências, com as suas famílias, com os seus próximos, uns com muita bagagem, outros com pouca bagagem, mas eu creio que a cada um o Senhor tem uma porção certa, e eu sei que o Senhor vai bradar em cada lar, eu sei que o Senhor vai falar, independente da bagagem, independente da situação atual, eu sei que o Senhor se faz presente, e eu sou muito grato a Deus por isso. E a palavra de Deus que está no livro de João, no capítulo 13, ela vai dizer assim, o subtítulo da palavra diz assim: Jesus lava os pés aos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs uma água na bacia e começou a lavar os pés aos seus discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingindo. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois não mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele que o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior em que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois,
se as fizerdes. Não falo de vós, eu sei o que eu tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura. O que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me receba a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Só até aqui, né, irmãos? A palavra de Deus vem nos dizer, vem me contar uma história, que Jesus ele está neste momento instruindo os seus discípulos antes da sua crucificação. O Senhor já está precavendo tudo aquilo que iria acontecer, ele está instruindo os seus discípulos antes do que o feito que já tinha sido prometido sobre a vida do Senhor vinha acontecer. E o que me chamou a atenção nessa passagem, como eu havia falado no começo, não tem como nós fugirmos do que está acontecendo hoje. Eu queria trazer um pouco para a nossa realidade de hoje, né? O Senhor, ele diz assim na palavra dele, que ele está instruindo os discípulos para que eles façam aquilo que o Senhor fez. O Senhor, os discípulos julgavam o Senhor como mestre e Senhor, e a palavra diz que realmente ele é o mestre e o Senhor. E para alguns hoje, quando a gente se trata de mestre, de Senhor, aquelas pessoas que estão num patamar a mais que nós entendemos que eles são superiores, e algumas coisas sobre as nossas vidas, algumas coisas que têm, como que eu posso dizer, algumas coisas que são superiores a nós, superiores àquilo que está ao nosso alcance, a gente acha que não pode fazer. Igual diz aqui, né? Simão Pedro disse a Jesus, mas Senhor, eu não sou digno que o Senhor lave os meus pés, né? Ele diz, eu sou um discípulo seu. E o Senhor vem falar para ele que ele não ia entender aquilo naquele momento, mas depois ele iria entender. Então o Senhor já estava instruindo que não existe hierarquia. Não existe entre nós, o povo de Deus, hierarquia. Não existe aquele que é o ser superior sobre o nosso povo, nós meros mortais, né? Não existe nada, porque para Deus nós somos todos iguais. Como eu vinha dizendo, alguns com muita bagagem, outros com nem tanta bagagem assim. Mas para Deus nós todos somos iguais. E o que o Senhor quis trazer à memória dos seus discípulos, e o que eu enxergo para as nossas vidas de hoje, é que nesses tempos difíceis, o amor de Deus ele tem que ser levado, independente de você dizer igual eu estou iniciando agora a minha caminhada com Cristo. Mas eu enxergo que o Senhor, esse propósito, tudo isso que vem acontecendo na nossa nação, esse vírus, essa pandemia, essas coisas, o Senhor quer nos revelar algo, o Senhor quer trazer algo aos nossos corações que eu tenho certeza que para o Senhor ainda está faltando algo. Então sim, como a nossa irmã Rose falou, sim, é permissão do Senhor algumas coisas acontecerem sobre as nossas vidas. É terrível, é preocupante, assusta. Mas só que o Senhor, em várias passagens bíblicas, diz que aqueles que são fiéis à palavra, aqueles que estão com o coração puro, aqueles que estão servindo o Senhor de todo o seu coração, o Senhor vai livrar de todo o mal. O Senhor ele vai cuidar nos mínimos detalhes de cada um de nós. Então nós temos que sim, não podemos esquecer que nós temos, o nosso irmão Wilson falou uma coisa numa pregação no culto no lar, que ele disse que algumas leis têm que ser cumpridas, e realmente tem que ser cumprida. As leis dos nossos países, algumas leis têm que ser cumpridas. Então hoje, se o Ministério da Saúde está dizendo, olhem, fiquem em casa, olhem, vigiem nisso, evitem aglomerações, isso não é porque nós estamos na caminhada com Cristo, não é porque nós
nós somos cristãos, estamos dentro da igreja, que isso não pode acontecer sobre as nossas vidas. Isso pode. Então isso pode, a gente tem que entender que mesmo com a caminhada com Cristo, isso pode acontecer. Se nós não nos cuidarmos, se nós não prestarmos atenção nas coisas que estão acontecendo e não nos precavermos, isso pode vir a assolar a nossa vida. Nós temos que ter a confiança que Jesus, que o Senhor é por nós. E que o Senhor, Ele pode fazer o impossível sobre as nossas vidas. Mas não podemos assim deixar as coisas acontecer. Não, eu vou lá no hospital que está cheio de vírus, sem máscara, eu vou estar lá, porque o Senhor está comigo. Não é assim. Existem coisas que nós temos que... Existem situações nas nossas vidas que nós temos que ser obedientes. Nós temos que ser obedientes à palavra, nós temos que ser obedientes a em algumas situações de nossas vidas, para que nós não possamos passar por isso que está acontecendo, passar por algumas situações adversas sobre as nossas vidas, pois o Senhor, Ele é conosco, mas nós temos que se prevenir, nós temos que se precaver, né? Então, retornando um pouco à palavra, o que o Senhor veio a ministrar no meu coração, que algumas situações sobre as nossas vidas está acontecendo sim por permissão do Senhor, mas para que o Senhor venha nos moldar em algo que está faltando. Para que o Senhor venha, o que eu enxergo de tudo isso? Hoje muitos de nós esquecemos a essência, não somos temorosos à palavra de Deus, não somos... Né? A gente está vivendo nesse mundo e muitas das vezes a gente esquece de muitas coisas, né? E hoje, com essa pandemia, essa loucura que está o mundo, o Senhor vem nos trazer à memória tudo aquilo que nós aprendemos com a palavra, que nós não passamos de pó, né? O ser humano hoje não passa de pó. O que é um vírus sobre a vida de um ser humano? Um vírus silencioso, milimétrico, né, que eu nem sei dizer, eu nem sei precisar o tamanho de um vírus desse, no qual veio de outro país e por intermédio de uma pessoa de viagem, olha só o surto que está o nosso país, o Brasil. Olha só, o vírus, ele não foi criado aqui, ele não foi desenvolvido aqui, ele não foi descoberto aqui nesse país, ele foi lá na China. E olha só o estrago que ele fez no mundo inteiro. Hoje, para muitos, nós estamos trancados dentro de casa, nós estamos sem trabalhar. Aqui, pelo menos na minha casa, todo mundo é autônomo, depende do seu trabalho. Então a situação está difícil, olha só, olha para nós refletirmos. O que um nada, vamos dizer assim, um pequeno vírus, um milimétrico vírus pode fazer na nossa vida. Estamos trancados, temorosos, sem poder sair de casa. O irmão Roberto veio falar aqui a respeito de uma coisa muito importante, porque nós estamos vivendo aqui, nós estamos ao nosso redor lembrando de todos os nossos entes queridos. A minha irmã que mora aqui do lado, né? O meu outro pessoal que mora aqui perto, o pessoal da igreja que mora em Osasco, né? E agora os parentes do Roberto que estão lá na Bahia, né? E os nossos parentes distantes, e aquelas pessoas que são pessoas de alto risco, igual a minha avó e tal. Nós temos que pensar nesse âmbito geral. Então olha só a dimensão da coisa. Um pequeno vírus está fazendo um estrago imenso no nosso meio, na nossa parentela, né, no nosso trabalho, na nossa vida social, nos nossos cultos. A igreja, né? A igreja é cada um de nós. A igreja, cada um dos irmãos somos a igreja. A igreja não é o templo construído por tijolos, né? Não é aquilo. A igreja somos nós. O templo em si, aquele espaço onde nós temos para cultuar, é apenas para que possamos nos ajuntar, congregarmos com os irmãos, nos aproximarmos e assim ganhar força para que possamos levar o amor de Cristo, para que possamos trazer mais vidas para Jesus, né? Então, mas olha, se formos analisar friamente, olha só o transtorno que uma pequena coisa está trazendo às nossas vidas. Então eu creio que o Senhor, como instruiu, antes de sua crucificação, que diz a palavra do Senhor, como instruiu os seus discípulos, a palavra vai dizer aqui no João 13,
13, 14, no 15, ele continua dando instruções aos seus discípulos antes da crucificação. Eu entendo que o Senhor está às portas, irmãos. A gente tem que entender que a volta do Senhor é certa, a volta do Senhor está próxima. As profecias estão se cumprindo, aquilo que a palavra diz estão se cumprindo a cada dia mais. Então eu creio que o Senhor, através dessa palavra, ele vem nos revelar que Ele está às portas, Ele quer que nós despertemos a respeito de algumas coisas que estão em falta, a respeito de algumas coisas que nós precisamos tomar mais cuidado, ser mais atentos, né? O Senhor, Ele fala muito do seu amor. Graças a Deus, algumas coisas vêm se revelando e eu fico feliz com essa situação. É preocupante, mas eu fico feliz com essa situação. Eu vi várias pessoas no Facebook se colocando à disposição para ajudar os idosos, né? As pessoas que não estão na classe de risco, ajudar os idosos e fazer compra. Então você vê que a empatia, o amor, né? O amor ao próximo, isso está se despertando. E muitas das vezes, irmãos, a gente deixamos isso passar. A gente deixamos, infelizmente, o ser humano é fraco, é falho, né, na verdade. Muitas das vezes nós pecamos, nós erramos, nós falhamos. Isso é certo sobre as nossas vidas. Às vezes, por que precisou de um vírus desse para despertar a vontade de alguns que nem são cristãos, alguns são, mas teve que ter uma situação caótica sobre a vida de alguns, sobre a vida de muitos, né, para reverter uma situação. Essa situação de algumas pessoas se colocar à disposição de velhos, de senhores, né? De pessoas de idades, aquelas pessoas impossibilitadas, né? Esse amor com o próximo, por que isso não tinha antes? Eles necessitavam de qual modo eles necessitavam dessas ajudas. Isso é sempre bem-vindo, é o amor ao próximo, é a empatia, né? Então a gente está vendo muita coisa acontecer, são louvores, né, nos condomínios, aquela coisa bonita de se ver, né? É maravilhoso de se ver isso, é o amor ao próximo, as pessoas se solidarizando com a vida dos outros, é uma porção de vídeos na internet, de um ajudando o outro, né? Você vê o carinho, o amor, tudo aquilo se colocando diante dos nossos olhos, né? E eu entendo que tudo isso que vem acontecendo é justamente para isso, é para despertar o povo, é para despertar aqueles que por algum motivo se esfriaram, é para despertar aqueles que por algum motivo eles não praticam mais aquilo, o amor, eles não praticam mais aquilo estava enterrado, estava congelado e infelizmente por uma situação complicada sobre o nosso mundo, o mal, né, aquilo que veio para nos assolar está virando bem. Então isso é propósito de Deus, eu entendo que isso é propósito de Deus. Infelizmente, algumas situações nos prejudicam, né? Algumas situações fica mais difícil, que é o trabalho, que é a própria igreja, os cultos na sede, né? Os cultos que a nossa rotina fica um pouco mais complicada. Mas eu creio que o propósito de Deus é muito maior sobre cada coisa, né? Eu creio que isso tudo vai passar, é uma fase. Mas só que nós temos que colocar na cabeça hoje, o que eu quero trazer com essa palavra, né? Que eu tenho certeza que tudo isso vai passar. Tudo isso o Senhor está trabalhando nos mínimos detalhes, né? Mas que quando tudo isso passar, que tudo isso for embora, que essa pandemia desaparecer, que nós voltarmos a nossa vida normal, né? Tudo correndo bem, que tudo aquilo que foi reavivado, tudo aquilo que ativou novamente, tudo aquilo que estava morto, tudo aquilo que descongelou e reviveu, né, as boas atitudes, o amor ao próximo, tudo aquilo que a gente está vendo hoje, né, continue, se mantém. Que o amor ao próximo se mantém, né? Que as pessoas possam cada vez mais ter empatia, que as pessoas mais possam fazer caridades, ajudar o próximo, ajudar aqueles necessitados, né? E que a palavra do Senhor, porque hoje eu creio, esses cultos domésticos têm sido uma bênção. Eu vejo no Facebook um monte de famílias, não só no Rochedo, né? Não só no nosso ministério,
um monte de famílias fazendo live, né? E esses cultos têm alcançado várias pessoas. A minha irmã mesmo estava dizendo que ela estava fazendo um culto lá e fez uma live lá. E aí um pessoal da minha família que é católico lá acompanhou do início ao fim. E hoje eu vejo alguns amigos, né, entraram nessa live também, alguns amigos vendo a palavra e recebendo, né, pessoas que não eram crentes nos grupos que nós temos de futebol, grupos que não são da igreja e tal, aquelas pessoas que não são crentes falando do amor de Deus, falando das coisas que vem acontecendo. E isso eu entendo que é um despertar, irmãos. É um despertar, é o Senhor querendo nos despertar, porque Ele quer que sua igreja vá com Ele. Ele quer que sua igreja seja salva, Ele quer que eu e que você seja salvo. Então essa vida que estamos levando, provavelmente não é uma vida que está agradando ao Senhor. Não é uma vida que 100% está agradando ao Senhor. O Senhor quer mais, o Senhor espera mais de nós. Nós somos falhos, eu estou falando, irmãos, por mim mesmo, pela minha pessoa. Eu preciso orar mais, eu preciso consagrar mais, eu preciso ler mais a palavra, eu preciso um monte de coisa a mais. E o Senhor, Ele permite certas situações sobre as nossas vidas justamente para despertar isso que está perdido, isso que a gente não consegue, coisas que estão travadas sobre as nossas vidas, coisas que estão paradas, que por algum motivo nós não fazemos mais, ou então nunca fizemos, entendeu? O Senhor quer despertar isso sobre as nossas vidas, pois o Senhor, Ele tem um projeto de vida, Ele tem uma promessa sobre a vida de cada um de nós. E eu creio que cada um dos irmãos aqui quer ser salvo. Eu creio que cada pessoa que vai assistir esse vídeo quer ser salvo. Então nós precisamos despertar, nós precisamos levar o amor de Cristo adiante. Nós precisamos ter mais apego com as coisas de Deus, falar mais do seu amor, estudar mais a palavra, buscar mais, orar mais, jejuar mais, estar mais na presença do Senhor. Precisamos estar mais nos cultos, precisamos aprender, escola bíblica, culto de ensinamento e intercessão, círculo de oração. Nós precisamos, irmãos. Nós precisamos, está tudo se estreitando, a vida não se resume só em trabalho e pagar conta. Nós não viemos aqui para isso, o Senhor não prometeu nada disso sobre as nossas vidas. Não prometeu, então nós precisamos despertar. Eu preciso despertar, você precisa despertar. Isso não é só para mim, não é só para você. São vários cristãos que precisam despertar. Pois o Senhor, Ele quer salvar a cada um de nós. O Senhor, Ele quer e Ele está nos avisando, Ele está às portas. As coisas que vêm acontecendo está se cumprindo, a palavra de Deus está se cumprindo. Para quem lê a palavra, o pouco conhecimento que eu tenho sobre a palavra, eu sei que tudo que está escrito está se cumprindo e o Jesus está às portas. O Senhor, Ele voltará tão breve, num piscar de olhos Ele pode voltar. Você está salvo se Ele voltar hoje? Nós estamos salvos se Ele voltar hoje? Quantas coisas estão acontecendo e as pessoas brincando, as pessoas achando que não é nada, as pessoas que acham que é isso, que é aquilo. Não, é o Senhor nos avisando. Filhos, eu estou às portas, despertem, despertem. Então que possamos, irmãos, com essa palavra, possamos ser despertados, ser realmente, não só sermos o que estamos sendo hoje, porque está tendo uma pandemia, mas sermos depois, na hora que tiver tudo fluindo, tudo acontecendo naturalmente no mundo, no nosso país, na nossa cidade, essa pandemia for embora, porque eu creio, em nome do Senhor Jesus, que isso vai embora. Eu sei que vai trazer muita tristeza, tem muita gente morrendo, está um caos. Eu sei mas é permissão do Senhor. Eu sei que é permissão do Senhor e o Senhor tem um propósito para tudo isso. O Senhor tem um propósito. Mas que possamos, irmão, com essa palavra adiante, depois que passar tudo isso, que possamos ter o mesmo espírito, a mesma vontade, a mesma garra de que estamos tendo hoje, com essa situação adversa. Que o amor de Deus continue a ser pregado, que o amor ao próximo continue a ser feito, sabe? Que possamos a cada dia mais levar o amor de Deus adiante, que possamos meditar na palavra dia e noite, que possamos estar mais presentes nos cultos, que possamos cada dia mais aprender sobre o Senhor.
E é isso que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Amém, Senhor. E que possamos refletir nessa palavra, que possamos, espero que eu tenha sido transparente possível para os irmãos entender aquilo que eu queria passar. E que ficamos com essa palavra em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém?